Oi, você tem um sonho? Se você tem um sonho, eu posso te ajudar a realizar. Isso mesmo. Assim como um dia eu realizei muitos sonhos e ainda realizo, eu posso te ajudar a você realizar os seus sonhos. E posso te garantir que você vai conseguir. Então, bora comigo para esse vídeo. Vou te contar um pouquinho sobre a minha história e de como eu fiz para chegar até aqui. Meu nome é Gisele Veloso e eu sou terapeuta. Então, eu vim de família muito humilde. Quando eu falo para vocês humilde, é humilde mesmo, tá? É aquele humilde que muitas vezes faltava a alimentação. Faltava o básico, o alimento em casa. Lembro também de não ter brinquedos da hora, né? Aqueles brinquedos que apareciam nas propagandas de televisão, naquela televisão que aparecia lá na minha casa, num tubo preto e branco, né? E que tinha ali uma bolinha para girar e trocar de canal. Acredito que quem era da minha época, né, já tem mais de 40, vai lembrar disso. Vai lembrar de que isso era comum, né? Nós termos as televisões aí de tubo, né? Então, quando eu era criança, lembro de não ter o básico, né? Mas lembro que a minha mente ia longe. Lembro de brincar com coisas simples e transformar essas coisas simples em grandes coisas. Lembro de muitas vezes não ter o básico como um gás em casa e lembro de nós fazermos fogo na rua e eu fazia grandes jantares, grandes almoços ali naquele fogo na rua com aquela panela entre aquelas pedras e era incrível, sabe? Eu criava ali o meu mundo. E aquela criança sonhadora, quanto mais o tempo passava, mais eu sonhava, mais eu acreditava de que tudo mudaria e que eu não ficaria ali naquela situação, não na mesma situação da minha mãe, da minha avó e também dos meus tios. Eu sempre pensei em ir além, em transformar a minha vida. E eu sabia que isso não ia talvez ser um trabalho tão fácil. Mas enquanto não chegava a hora de eu conseguir trabalhar e fazer as minhas coisas, o que eu fazia? Eu imaginava, eu sonhava. Lembro que nos fundos nós tínhamos 3 casas no mesmo pátio. E nos fundos dessa casa tinha um pé de bergamoteira. Eu subia nesse pé muitas vezes, comia bergamota e subia em cima do telhado da casa. A minha casa, onde eu morava, era bem alto, então eu conseguia ter uma vista linda da cidade de onde eu morava. E era ali que muitas vezes, comendo uma bergamota, eu me via imaginando a minha vida extraordinária. Eu me via quando criança ali, ficava por horas sentada e imaginando a minha vida linda e extraordinária. Ali eu criei muitas coisas nas quais eu já tenho hoje e através daquela criança sonhadora, onde aquela criança passou tantas dificuldades, tantos traumas, eu entendo que eu sonhava. E quando você vai indo para a parte adolescência, você por muitos momentos esquece que você pode sonhar. E aí, onde eu vou explicar para vocês um pouquinho mais. Lembro também que tive que trabalhar desde cedo. Desde muito cedo, muito jovem, eu precisei trabalhar. E aí, tendo que trabalhar, eu trabalhava em casa de família, né, na casa de uns parentes, mas não tinha privilégio nenhum. Eu era realmente tratada como uma serviçal. Só que essa casa era longe, então eu iria de um bairro a outro, me locomovia de um bairro a outro para poder ir até a casa. Demorava em torno de uma meia hora. Durante essa meia hora eu passava por vários lugares de um bairro a outro. Lembro de ver e avistar casas lindas e maravilhosas. E durante a minha caminhada, eu imaginava que eu moraria em uma daquelas casas e que eu viveria assim. Sonhava com uma família, sonhava em ter filhos, sonhava em dar para os meus futuros filhos a vida que eu jamais tive. Essa vida eu teria e eu desenhava. Lembro também de que quando eu chegava nessa casa na qual eu cuidava, era uma casa muito bonita, na qual eu limpava e cuidava das crianças e cuidava dessa casa. Quando os proprietários saíam da casa, eu fingia,
porque eu era uma criança, né? Eu tinha 12, 13 anos, eu fingia que tudo ali era meu. Lembro também de ter aqueles telefones antigos, assim, mas muito bonitos. Eu lembro de que eu usava o telefone, atendia o telefone como se a casa fosse minha. Lembro que tinha uma sala linda de estar e eu sentava lá para receber os meus convidados imaginários. Então eu sentia dentro de mim que eu podia ter tudo aquilo. E aí você vai crescendo e vai vendo a realidade da vida. E por vários momentos você se dispersa do mais lindo, do seu sonho, do lúdico, daquilo que você acreditava e de repente você para de acreditar. Então veio a adolescência e veio vindo cada vez mais a realidade e eu fui esquecendo daquilo tudo que eu criei um dia. E fui me desconectando dos meus sonhos. Então, foi aonde eu engravidei da minha filha, onde eu casei com meu esposo. E eu fui criando a minha realidade. E eu vivi muito tempo vivenciando somente o agora, como se eu não pudesse criar novas coisas, vivenciando somente a realidade. Por exemplo, se você tem 10 reais na sua conta, eu vivenciava somente aqueles 10 reais. Na minha mente, eu não poderia ter mais. Eu esqueci de criar por muitos momentos. Então, eu fiquei muitos anos assim, patinando na minha vida para ter as coisas. Eu sempre trabalhei, sempre fui muito batalhadora, sempre fui de entregar currículo, de ir nos lugares, de trabalhar, de fazer por mim. Eu nunca fui de esperar. E durante muito tempo tive a minha filha, tive minha primeira filha, tive meu segundo filho e parece que eu não conseguia mais sonhar, sabe? Eu fiquei parada. Aquela menina, aquela Gisele, ela ficou lá guardadinha, aquela criança estava lá escondida dentro de mim. Mas eu precisava encontrá-la. Eu tinha muitos sonhos para realizar e eu esqueci deles. Parece que eu não ia poder concluir os meus sonhos, parece que não ia dar certo. E como que não ia dar certo? Por que que não? Por que que tudo aquilo que eu sonhei parece que estava esquecido? Então, veio a pandemia, eu já tinha meus filhos maiores e eu engravidei do meu terceiro filho. E eu morava com meu sogro, morei muitos anos com meu sogro, como eu falei para vocês, vivendo numa caixinha, ao entorno daquilo que eu tinha. Parece que eu não conseguia ir além. Todos os sonhos e todas as minhas vontades, elas acabaram, elas foram embora. E eu vivenciava ali o meu dia a dia, amando os meus filhos, o meu esposo, vivendo aquela vidinha, mas eu não almejava coisas maiores. Parece que eu vivia numa casinha fechada, feliz de tal modo, mas não almejando coisas maiores. Parecia que eu não conseguia ter, né? Eu sempre fui além, atrás dos meus sonhos, mas sonhos pequenos, não sonhos maiores. Até que um dia eu tive uma virada de chave e nós nos mudamos da casa do meu sogro. Nós nem tínhamos tantas condições, nós abrimos uma pequena empresa. E muitas coisas nessa empresa elas foram doadas e emprestadas para que nós abríssemos nosso negócio. Eu comecei a estudar e comecei a batalhar. E foi a primeira vez que nós tivemos coragem de sair da casa do meu sogro. Então, colocamos nossas crianças num carro, fomos para um apartamento, gente, um apartamento que era semi-mobiliado, porque nós não tínhamos toda a mobília, e o que nós tínhamos estava ali e nós precisávamos ir. E foi ali a nossa maior virada de chave. Foi quando aconteceu a pandemia e tudo fechou e nós com uma loja na qual nós precisávamos, nós vivíamos daquilo ali, né? E nós precisávamos ir além. E nós precisávamos pagar um aluguel, nós tínhamos nossos filhos. E aí eu comecei a assistir vídeos de pessoas encantadoras, assim como eu vou citar aqui algumas: Bruno Gimenez, Beth Russo, Pedro Superti. Essas pessoas, elas fizeram uma virada de chave na minha cabeça. Comecei a fazer leituras e comecei a escrever e a sonhar novamente.
E aí que eu vou mostrar pra vocês que vem o quê? O pulo do gato, aonde tudo mudou na minha vida. Eu tive um 360 na minha vida. Eu comecei a mudar e a descobrir que a criança que estava lá escondida dentro de mim, ela voltou a viver. Ela estava ali dentro, ela sempre esteve e ela sempre vai estar. A Gisele, aquela Gisele, está ali dentro de mim. Ela estava ali dentro e ela ainda está. Assim como a sua criança está aí dentro de você. Você só precisa encontrá-la novamente. Para isso, eu precisei perdoar traumas do passado, eu precisei perdoar pessoas. E vou dizer para vocês, o perdão ele é diário. Não é fácil. Eu ainda preciso perdoar essas pessoas. Eu ainda preciso praticar o perdão muitas vezes, porque o perdão não é para elas e sim para mim. O perdão é para acabar com aquele sentimento negativo que está dentro de mim. Sentimentos e ressentimentos que me impedem de ser feliz. Você não pode carregar nada com você que te impede de ser feliz. Quando você é criança, você perdoa rapidinho. Você pode brigar com alguém, repare no movimento da criança. A criança até briga com alguém, mas logo ela já se reconcilia, ela já esqueceu o que aconteceu, bola pra frente e vamos brincar de novo. Nós, quando adulto, levamos tudo muito a sério. Nós, quando adulto, ficamos remoendo coisas do passado que fizeram pra nós. Onde nós deveríamos o quê? Perdoar e liberar, perdoar e se libertar daquele sentimento negativo para que nós consigamos ir para um próximo nível, certo? É isso que nós precisamos fazer, perdoar e se libertar desse sentimento que é muito pesado e caro demais para carregarmos. E quando eu aprendi isso, a perdoar e a liberar o perdão e a liberar esse sentimento, esses sentimentos que eu tinha, foi aonde eu tive uma virada muito grande de chave na minha vida, aonde mesmo na pandemia, eu e meu marido damos uma alavancada, nós conseguimos dar uma alavancada na nossa vida e foi lindo, foi transformador tudo que aconteceu na minha vida. Realizei muitos sonhos, inclusive o sonho da casa própria, que parecia ser impossível, em plena pandemia, seria impossível e não foi. Tudo eu atraí, gente. Está tudo na sua mente, não tem nada fora. Aquela criança que um dia brincava e sonhava, ela está aqui dentro de mim. E eu consegui realizar muitas coisas e ainda realizo. E é isso que eu quero dizer para vocês. Não desacreditem de vocês, dos sonhos de vocês. Por mais que você esteja passando por uma situação muito ruim. Gi, mas para mim, é quase impossível na realidade que eu vivo. Você não pode pensar na sua realidade hoje. Você tem que focar naquilo que você quer. E quando você foca naquilo que você quer, o que você foca expande. E eu acreditei que eu conseguiria a minha casa. Eu conectei com a corretora certa, com o banco certo, com as pessoas certas, com a casa certa. Tudo vem na hora que precisa vir. Você só precisa acreditar. Você só precisa voltar a sonhar. Você precisa colocar num papel tudo que você quer. Coloque data. Eu vou fazer num próximo vídeo para vocês como que foi o meu desenho da minha vida extraordinária, de coisas que já aconteceram que estão ali, coisas que eu precisei ressignificar, colocar data novamente para que voltasse a acontecer, porque hoje, depois de outros sonhos, já aconteceu novos sonhos, mas isso é um outro vídeo que eu vou fazer para vocês, mostrando para vocês coisas que já aconteceram na minha vida e coisas que ainda irão acontecer, porque eu nunca mais esqueci que eu precisava sonhar. Eu precisava focar, eu precisava expandir, eu precisava agradecer por aquilo que eu já tinha. Eu precisava agradecer por tudo que aquela menina passou. Eu precisava agradecer, porque foi por tudo aquilo que eu passei e suportei no meu processo que hoje eu sou quem eu sou. Então eu sou grata pelo meu passado, eu sou grata pela minha mãe, por toda a vida que eu tive, inclusive pelas pessoas que um dia me machucaram. Essas pessoas, elas me fizeram entender que eu podia ir além. Elas me fizeram entender que eu não queria ser nada parecida com elas e que eu poderia ser muito melhor na minha vida. E eu sou. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Sonhem, acreditem, coloquem num papel tudo aquilo que vocês querem. Mas antes de tudo, lembrem-se da criança que vocês foram. E vocês precisam perdoar o seu passado. Se alguém te feriu, não carregue isso. Essa mochila é pesada demais para você. Isso não foi sobre você o que te fizeram, foi sobre a pessoa, foi ela que fez.
mas você precisa perdoar o sentimento que está em você. E é aí que muda tudo. Você começa a perdoar todos os dias e a liberar o seu perdão. Você libera aquele sentimento negativo. Você respira, você se sente livre, você conecta com você, com o melhor de você, e o melhor de você é a sua essência. O melhor de você é o amor que tem dentro de você e é o amor por você. Quando você começa a se amar, quando você começa a identificar coisas lindas em você, você esquece daquelas coisas talvez horríveis que um dia alguém te fez. Você começa a vibrar de novo naquela criança, na sua criança, na criança que está aí dentro. Volte a sonhar. Volte a acreditar em você. Acredite naquilo que você quer. O que você quer expande. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando para vocês como que eu faço a visualização da minha vida extraordinária, a visualização dos meus sonhos e como que eles acontecem, como que eu faço para me conectar cada vez mais com eles. Mas o primeiro passo já está dado e você pode fazer isso começando agora, a você resgatar a criança que está aí dentro de você, a você voltar a sonhar e primeiramente a você perdoar tudo aquilo que um dia te fizeram. Perdoe e liberte. Esse é o primeiro passo da felicidade. E eu tenho certeza que você vai conseguir tudo aquilo que você almejou um dia, porque nós viemos aqui para ter vida e vida em abundância, e essa vida está aí dentro. Não deixe ninguém colocar limite nos seus sonhos. Não deixe ninguém te limitar de viver a sua vida extraordinária, porque você merece. E você pode, você é capaz disso. E eu estou aqui para ajudar você para um próximo passo, para um próximo nível. Eu acredito em você. Você mesmo deve acreditar em você. A sua criança, ela acredita em você. Então, abra os braços para ela. Traga ela de volta, porque ela está aí dentro, em algum lugar. Você precisa achar a sua criança e voltar a sonhar. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um likezinho aí, clica aí no likezinho, compartilha com amigos que você acha que precisa voltar a sonhar e acreditar, e algum amigo que quer realizar um sonho, porque tudo que você quiser está ao seu alcance. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.